Doutor, e quando, na verdade, quando esse paciente chega, né, e te pergunta, né, a escoliose ela tem cura? Tem solução? Se tem tratamento, qual tratamento que a gente deve procurar? Então, essa é uma ótima pergunta. Escoliose tem cura, mas tem controle também. Eu diria que ela tem mais controle do que cura, tá? E nem toda escoliose tem que ser curada, né? Nem toda escoliose merece tratamento. Acho que essa que é a primeira coisa, né? Existem escolioses que são apenas observadas, e observar não significa abandonar o tratamento. Observar é um tipo de tratamento, que significa de tempos em tempos uma visita médica para exame clínico, exame de radiografia e para observar se a curva não está piorando. Em geral, curvas leves, né? A gente costuma medir a radiografia, né? Quem tem escoliose sabe disso e vai se identificar, né? Então, toda radiografia o médico pega um tipo de uma reguinha, começa a fazer um monte de rabisco. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso até no computador. Então, quando eu me formei lá atrás, era sempre na reguinha. Hoje em dia, às vezes é na reguinha, às vezes é no computador. E a gente mede a curva e isso dá um número, dá um ângulo, tecnicamente chama ângulo de Cobb, que é o nome de quem descreveu o ângulo lá atrás, e isso dá um número, né? Esse número é um número de graus da deformidade, né? Então, para a gente falar se a deformidade é leve, moderada ou grave, por exemplo, a gente mede a curva ou as curvas. Em geral, a gente mede mais de uma, né? E aí dá um número, né? Esse número, associado com a idade esquelética do paciente, né? Nem sempre a idade cronológica, porque às vezes uma criança de 12 é muito parecida com uma criancinha de 9, ou uma criança de 12 parece uma mulherona, uma adulta. Então a idade cronológica não é tão importante. Mas a idade óssea é fundamental. Por quê? Porque a gente sabe que durante o crescimento ósseo, as curvas tendem a piorar. Então, a gente leva em consideração isso, examina, obviamente. Tem uma série de alterações do tronco que são muito importantes, né? Então, a altura do ombro, por exemplo, a altura da escápula, que é essa a pá aqui atrás. Então, na rotação da escoliose, a escápula fica um pouco mais projetada ou não. O tronco, né? O tronco, ele tende a desaparecer de um lado. Então, um lado fica com a silhueta bonitinha da cintura e o outro lado some, porque a curva está indo para o lado. Então, essa simetria é importante. Ou a própria pelve. Então, a gente examina tudo isso, né? A gente faz aqui, Uhum. vocês também fazem isso no consultório. E somado a isso, né, e ao entendimento de que fase do desenvolvimento esquelético aquela criança está. Então, se for menina, se já teve menarca, se não teve menarca, se está perdendo roupa, se está crescendo, a gente mede a cada retorno e vê a altura da criança. E junto isso, né, o exame físico, né, com o número mágico, que é o número da radiografia, eu classifico em leve, moderado e grave. De uma maneira bem resumida aqui para vocês, né? E aí, com esse valor, eu determino se essa escoliose tem que ser tratada ou se não tem que ser tratada. Né? E o tratamento aí, Débora, ele é muito variado. Né? Como eu falei, curvas leves, abaixo de 20 graus, por exemplo, muitas vezes a gente não faz nada. Nem fisioterapia, às vezes nem fisioterapia. São casos que a gente observa, volta a cada 6 meses, faz um raio-x, e a gente vai seriando até a hora que esse crescimento esquelético para, e eu fico tranquilo e a gente oficialmente vence a batalha. Então, se me pergunta, tem cura? Talvez vai ter uma curva residual, uma curva que não vai progredir, eu fico tranquilo, acalmo a família e a vida continua mesmo com a escoliose. Né? Existem situações que, na fase de crescimento, a coisa fica um pouco mais séria. Né? Por quê? Porque a curva já não tem mais menos de 20 graus, a curva está ali entre 25 e 40 graus, a criança é em fase de crescimento, e a gente sabe que nesse momento existe um risco, o risco de piora. Né? Essa é a fase crítica. Ele procura no consultório, né, com uma curva que tem esse valor mágico entre 25 e 40, em crescimento, e eu vejo isso tanto por essas questões que eu mencionei agora há pouco, né, físicas, né, criança em crescimento, mais a radiografia, aí isso é uma série de
radiografias que podem me dar essa informação do quanto essa criança está crescendo. Uma delas é a bacia, o sinal de Richter, é o mais comum, né? É o que eu uso mais na prática diária. Existem outros, Húmero, rádio, existem. O Richter é o mais fácil de usar, a gente entende, o físio entende, o paciente entende, é fácil de usar. E aí, com base nisso, essa criança em crescimento, eu me sinto na fase mais útil, que é onde eu posso mudar a história natural. Que é onde você pode, Débora, e os fisioterapeutas estão aqui assistindo a gente, nós podemos mudar a história natural. Qual que é a história natural? A história natural é o seguinte, se você não fizer nada pelaquela criança, qual a chance dela piorar? Então, se ela tiver em 40 graus e o Richter muito baixo, a chance aumenta. Se ela passar dos 40 graus, ela beira os 100%. Então, por isso que 40 graus, 45 graus, costuma ser um valor de corte para indicar cirurgia em crianças imaturas. Porque o risco de progressão ele é muito alto e beira os 100%. Agora, se para a felicidade da família ela descobre isso antes da hora, é aí que entra o tratamento clínico. Né? E hoje, o que tem de melhor para o tratamento clínico? A combinação de colete com exercícios específicos, que aí é a área que você pode falar um pouco também, né? Que são exercícios que são ativos. Né? A criança faz movimentos ensinados pelo fisioterapeuta, movimentos contrários à curva, em vários sentidos, aprende a fazer isso em casa, tem que ter uma determinação, tem que ter seriedade e participação do paciente. É chato, claro. Quem gosta de ficar olhando para o espelho todos os dias fazendo exercício, o Instagram é muito mais legal, fazer esporte é mais legal, falar com as amigas e tudo mais, tudo é muito mais legal, mas é o que funciona. Né? Então, nesse momento, existe a possibilidade de frear a curva. Sim. É possível reduzir e reverter a curva. Na minha experiência e o que a literatura mostra, isso é uma raridade. Né? Embora, né, doutora, a gente vê algumas coisas na mídia, né? Então, assim, de casos de curvas de 40 graus reduzindo para 15 graus, para 20 graus, né? Então, assim, a gente sabe que a literatura nos traz que a angulação ela pode até melhorar, né, com o tratamento efetivo, né, com um bom colete, com os exercícios específicos, mas o que a literatura nos mostra que essa melhora de angulação não é o ponto principal, não é o nosso objetivo principal. Né? Então, nosso objetivo principal é evitar a progressão, melhorar a estética, melhorar a qualidade de vida, e a angulação muitas vezes ela vem como um retorno para a gente, né? Uma melhora na angulação de 5 graus, de 6 graus, é o que a literatura também nos mostra. Mas é que não existe milagre, né, doutor? Então é isso que eu queria até deixar claro para todo mundo, que para tratar a escoliose não tem milagre, né? São os exercícios específicos, é muita determinação, é um médico, né, que vá controlando isso, é um bom fisioterapeuta especializado, que tenha o controle, que saiba indicar os exercícios, é a família, né, contribuindo, fazendo os exercícios em casa. Então, realmente, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito desafiador, né? Para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é estacionar. Né? Então, a gente não vai conseguir melhorar 20, 30 graus da curva, né? Exato. Então, é isso que a gente tem que deixar claro para quem está ouvindo. Não existe milagre para tratar a escoliose. Né? Existe Exato. muita determinação, muita correria, muita efetividade, mas não existe milagre. Então é isso que eles têm que ter isso claro. Super importante isso, porque eu lembro de uma vez, na época da faculdade ainda, que eu era de uma liga acadêmica, né, que era um grupo de estudantes, na verdade, em cima de um tema, e eu participava muito de uma liga de oncologia, né, do câncer. Eu lembro muito bem de um dia que, numa aula com um professor de cancerologia, uma das metas do tratamento dele, né, era a luta contra o charlatanismo.
E eu não entendia muito bem aquilo, né? Aí eu fui falar com ele, por que isso, né? Ele falou, olha, quando o indivíduo está com câncer, ele se agarra a qualquer coisa que você oferecer para ele. E aí entra chás mirabolantes caseiros, tratamentos que não têm a menor comprovação científica. E aquilo ficou na minha cabeça, né, por todos esses anos. E hoje, quando a gente fala de tratamento de escoliose, muitas vezes os pacientes recebem um discurso de melhora que me lembra muito esse discurso do meu professor de oncologia. E eu faço uma comparação da família que tem uma filha ou um filho com escoliose, a angústia que isso gera e a vontade de resolver custe que custar. E aí acabam entrando em tratamentos que não têm muito fundamento científico. Você me falar que uma curva de 50 a 60 graus vai curar com exercício, isso não existe. Né? Isso não existe, isso é uma inverdade. Né? Uma curva de 40 graus com Visser zero, ou seja, risco enorme de progressão, vai curar com fisioterapia? Faça o meu tratamento que você vai ficar curado? É muito preocupante isso, né? E isso enfim, quando isso é percebido a tempo e a gente consegue mudar a rota, eu acho que é menos mal. Agora, não é raro, né, o paciente perder o timing do tratamento. Porque está numa direção contrária. Né? Ah, não, vamos tentar mais um pouquinho, olha essas fotos, esteticamente está ficando melhor. E radiograficamente a curva está de 40, 50, 60, 70 graus rodada. E quando o paciente, enfim, cai na real, né, ou quando alguém consegue quebrar esse ciclo, ou seja, se troca de profissional e se vem para a realidade, a cirurgia, no caso, se é um caso cirúrgico, a gente já vai falar sobre isso, é muito mais complexa. Né? Operar um caso de 80, 90 graus é muito mais complexo do que operar um caso de 50. Muitas vezes, o tamanho da cirurgia em extensão, mais vértebras são operadas, significa menos mobilidade. Né? A cirurgia da escoliose tira a mobilidade, mas o mais curto possível. Muitas vezes a mobilidade é irrisória. Numa curva torácica, que não tem uma curvatura lombar, a cirurgia devolve uma vida totalmente normal. Tem pacientes que são campeãs de natação, fazem ginástica olímpica, operadas de escoliose, vida normal. Agora, se a curva lombar vai estruturando e se perde o timing inicial, a cirurgia final, de repente, é uma cirurgia de dupla curva. E uma curva lombar que poderia ter sido tratada espontaneamente, simplesmente com alinhamento da torácica, acaba sendo ortodesada. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu dei uma saída do tema, mas eu achei super oportuno e pertinente falar sobre isso, né? Até porque a gente está numa rede social, né? Então, muitas pessoas estão aqui, visitam outras fontes de informação, então eu acho muito importante a gente trazer todo mundo para o que tem de científico sobre o assunto. Acho que a gente está no Hospital Escola e a gente pode tranquilamente falar sobre isso, né, Débora? Com certeza.